pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Agora a gente vai ver uma aplicação do triângulo de Pascal, a gente vai estudar o binômio de Newton, a gente vai ver também o seu termo geral. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom, pessoal, vocês estão cansados de ver essa expressão aqui A mais B ao quadrado? E muitos já decoram que isso é quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A gente vai demonstrar aqui por que essa formulinha. Bem, alguns sabem, chamam isso de binômio, outros de binômio de Newton. Isso é um binômio de Newton, tá? O binômio de Newton pode ser qualquer expressão do tipo A mais B elevado a n, sendo n um número natural, tá? Então vamos relembrar aqui como é que é a formulinha quando é ao quadrado. Um número ao quadrado é ele vezes ele de novo. Então, fazendo essa distributiva, vai ficar A vezes A, dá ao quadrado, mais A vezes B, dá AB, mais B vezes A, que também dá AB, mais B vezes B, que é B ao quadrado. E aí, juntando esses dois termos, isso dá A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Que é o quê? Quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é o que muitos de vocês decoram. Gente, quando isso está elevado ao cubo, a gente vai pegar isso aqui, fazer vezes esse, fazer vezes A mais B de novo, né? A mais B ao cubo é A mais B, vezes A mais B, vezes A mais B. Elevado à quarta fica maior ainda, elevado à quinta maior ainda. Isso fica inviável, né, da gente ficar fazendo distributiva. E a gente vai ver uma aplicação do triângulo Pascal para poder desenvolver essas formulinhas de A mais B elevado a N. Então, primeiro vamos definir, tá? Toda potência, gente, dessa forma, x mais y elevado a n, com x e y números reais e n natural, é conhecida como binômio de Newton. Então, para n igual a 0, 1, 2 ou 3, é fácil de calcular, tá? Primeiro elevado a 0, x mais y elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui um exemplo, tá? 5x menos 7 elevado a 0, isso dá 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Se fosse x mais y elevado a 1, dá o próprio x mais y. Qualquer número elevado a 1 é ele próprio. Do 2 em diante, a gente tem que fazer a distributiva. Então, e aí, como a gente já fez no slide anterior, eu já vou botar direto aqui a resposta. X mais y ao quadrado vai dar o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que é 2xy, mais o quadrado do segundo, que é y ao quadrado. Gente, se fosse ao cubo, se fosse x mais y ao cubo, você pode pegar o x mais y ao quadrado, que você já conhece, e multiplicar por x mais y de novo, né? O que é um número ao cubo? É ele ao quadrado vezes ele de novo. E aí vai dar essa fórmula aqui, que poucas pessoas eu acho que conseguem decorar. Vamos demonstrar ela também, tá? Vou pegar aqui com A mais B ao cubo. Eu vou usar aqui A mais B fazendo a distributiva com A mais B ao quadrado. E vou botar aqui no A mais B ao quadrado o resultado que eu já conheço, que é A ao quadrado mais 2AB mais B2. Agora eu vou fazer essa distributiva. A vezes A ao quadrado dá A ao cubo. A vezes 2AB dá 2A ao quadrado B. A vezes B ao quadrado dá AB ao quadrado. Agora, esse com esse vai dar A ao quadrado B. Esse com esse vai dar mais 2AB ao quadrado. E esse com esse dá o B ao cubo. E aí, ó, a gente pode juntar esse termo, 2A ao quadrado B, com esse, mais 1A ao quadrado B. Esse daqui não junta com ninguém, né? Então, fica A ao cubo, mais 2 daqui com 1 daqui vai dar 3A ao quadrado B. Mesma coisa aqui, eu tenho AB ao quadrado, aqui eu tenho 2AB ao quadrado. Então, isso vai dar 3AB ao quadrado. Mais o B ao cubo. Então, viu que já foi bem mais trabalhoso. Se fosse a quarta, você ia pegar isso tudo aqui e ainda ia multiplicar por A mais B de novo. Ia ficar um negócio maior ainda. E assim sucessivamente. A gente vai ver agora uma coisa muito curiosa. A gente já conhece o triângulo de Pascal, tá? E aí, olha o que acontece. Tá aqui o x mais y ao quadrado, tá? Olha esses coeficientes. Isso deu x ao quadrado, que é a mesma coisa que 1x ao quadrado. Mais 2xy mais y ao quadrado, que é a mesma coisa que 1y ao quadrado. Ah, apareceram uns caras elevados a zero. O que é isso? Aqui só tinha um x ao quadrado, tá? Qualquer número elevado a zero é 1. Então, aqui poderia, multiplicando o x ao quadrado, poderia ter um y elevado a zero, tá? Aqui eu já tenho x e o y. E aqui eu tenho só o y, né? Então, eu posso colocar 1 vezes x elevado a zero. Isso não altera nada, tá? Porque o que eu incluí aqui é 1. Multiplicar por 1 dá ele mesmo. Por enquanto, vamos olhar só os índices. Depois a gente explica melhor esses expoentes de novo. Então, olha os coeficientes desse desenvolvimento. 1, 2 e 1. Gente, isso são os elementos
da linha 2 do triângulo de Pascal. Lembra lá o triângulo de Pascal? Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Todo mundo da coluna 0 é 1. Todo mundo dessa diagonal aqui também é 1, né? Então fica 1, 1. A partir daqui a gente pode fazer assim, esse mais esse dá o de baixo. Depois esse mais esse dá o de baixo. E assim você vai montando seu triângulo. Tá vendo esses coeficientes aqui? 1, 2, 1. 1, 2, 1. São os coeficientes da linha 2. N igual a 2. Os coeficientes do binômio de Newton são os números da linha 2 do triângulo de Pascal. Vamos olhar agora para 3, se acontece isso também? Olha só, N igual a 3. Olha os coeficientes aqui. 1, 3, 3, 1. Olha a linha 3 do triângulo de Pascal. 1, 3, 3, 1. Aconteceu de novo. Gente, vai acontecer sempre. Se aqui for 4, os coeficientes desses termos que aparecem aqui vão ser os números que estão na linha 4 do triângulo de Pascal. Agora, deixa eu aproveitar o gancho para explicar novamente o que acontece aqui com esse x. Tá vendo que aqui só tem x ao cubo? Aqui o n é 3. Então, aqui começou x elevado à potência máxima. Tá? X é o primeiro termo. Potência máxima que é 3. Não tem y aqui. Mas eu posso incluir um y elevado a 0. Por que eu faço isso? O primeiro termo e o último termo, esse só tem x e esse só tem y. Vamos incluir nesse um y elevado a 0 e nesse um x elevado a 0. Porque assim eu consigo que tenha x e y em todos os termos. E eu consigo mostrar para vocês o seguinte, como é que ficam os expoentes aqui? Sempre vão ficar no primeiro termo o expoente máximo e o segundo 0. Depois, ó, o expoente do x vai baixando, 2, 1 e 0. E o expoente do y vai aumentando, ó, 0, 1, 2, 3. Gente, assim você vai determinar o seu binômio sem ter que fazer conta nenhuma, se você gravar essa estrutura, tá? Eu não comentei esse formato aqui anterior, ó. Tá vendo que daqui para cá eu botei esse formato aqui? Porque o que é esse 1 aqui? É a combinação de 2, 0 a 0, que é linha 2 com coluna 0. Esse 2 aqui é o resultado da combinação de 2, 1 a 1. Esse triângulo de Pascal ele foi montado com esses números binomiais, tá? Então, só para relembrar, que pode estar nesse formato. Na prática, a gente vai escrever direto assim, mas quando a gente for escrever o termo geral, a gente vai usar essa notação, tá? Então, aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Só reescrevi que, na verdade, esse 1 é a combinação de 3, 0 a 0, que é esse cara aqui. Isso aqui é a combinação de 3, 1 a 1, 3, 2 a 2 e 3, 3 a 3. Então, nesse formato, ó, n igual a 3 começa aqui no expoente x e começa aqui. Aqui vai ser sempre 3. O expoente x vai descendo, 3, 2, 1, 0. E o expoente do y vai subindo, 0, 1, 2, 3. E esse p aqui embaixo vai do 0 até o 3 também. Então, gente, nesse formato aqui, a gente pode conferir, porque isso aqui a gente já fez, a gente já calculou e deu exatamente isso, tá? Que é esse valor aqui. Do 4 em diante, a gente ainda não calculou, mas vamos aplicar direto aqui, ó. O resultado tá aqui, esse é o resultado. Como que a gente faria isso sem ter que fazer distributiva? A gente vai montar o triângulo de Pascal até a linha 4, que vai ser a linha que eu preciso. E aí, se o n aqui é 4, a gente vai pegar a linha 4, que tem 5 elementos, né? Então, esses valores são os coeficientes de cada um desses termos, que vão ser como? Aqui está o resultado, tá? A gente monta aqui nesse formato. Então, em todas as parcelas vai ter x vezes y, 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 x vezes y. Botando esses coeficientes aqui na frente, 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. E aí você vai preencher os expoentes. O x, que é o primeiro, começa com o expoente máximo, que é 4, e o segundo com o expoente 0. E aí, nessa ordem, você vai diminuindo o expoente do x e aumentando o do y. Então, o x aqui era elevado a 4, aqui vai ser elevado a 3, e o y, que era 0, vai subir 1. Aí, o próximo, desce mais 1 do x e sobe mais 1 do y. No próximo, desce mais 1 do x, do 2 vai passar expoente 1, e o y sobe mais 1, que era 2, vira expoente 3. E a última parcela, desce mais 1 do x, vai virar 0, e o y vai virar 4. Tá? Então, aqui em cima está o resultado, tá? Você pode omitir esse y elevado a 0, porque isso é 1, aí ficaria só 1x à quarta. E na última, o x a 0 também você pode omitir. Então, gente, assim a gente vai poder determinar qualquer binômio de Newton de forma muito rápida, sem ter que fazer distributiva. Só relembrando, botando nesse outro formato, que ele vai ser útil para o termo geral,
tá? Esse 1 é a combinação de 4, 0 a 0. Esse 4 é a combinação de 4, 1 a 1. Esse 6 é a combinação de 4, 2 a 2. Depois 4, 3 a 3 e 4, 4 a 4. Que são esses resultados aqui do triângulo de Pascal. Bem, agora que a gente já entendeu como é que a gente monta, vamos tentar escrever como é que ficaria para um caso N. Repara só, gente, a gente vai usar esse formato aqui. O meu N aqui, que é 4, aparece aqui, aqui, aqui. Então, em todas essas posições aqui, onde tem 4, eu vou pôr N, tá? Então, o expoente aqui do x no primeiro é N. No próximo, ó, desceu 1, então vai ser N menos 1. No próximo, desceu mais 1, então é N menos 2. E assim sucessivamente até chegar ao 0. Tá? E o expoente do y, ó, repara uma coisa. Tá vendo que o expoente do y aqui é igual a esse número que está aqui? O expoente do y aqui é igual a esse número que está aqui? Isso acontece em todas as outras parcelas? Então, eu posso escrever uma fórmula geral, que seria o seguinte: x mais y elevado a n vai ser combinação de n 0 a 0, x elevado a n, poderia ter aqui o y elevado a 0, tá? Nesse caso não tem, mas poderia ter. Mas o próximo, em todos os termos, vai ter a combinação de n, depois, aqui foi o 0 a 0, aqui n1 a 1, n2 a 2, até o n a n. E aí, o que acontece com o expoente do x? Aqui era x elevado a n, no próximo vai ser x elevado a n menos 1, e o expoente do y aqui, ó, é 1. Aqui, combinação de n 2 a 2, o expoente do x vai ser n menos 2, e o do y vai ser exatamente o valor que está aqui. Isso até chegar no final, tá? Que vai ter o x elevado a 0 e o y elevado a n. Ah, e aqui o x elevado a 0, ó, funciona n menos n dá 0. Aqui era x elevado a n menos k. Aqui era x elevado a n menos 1. Então, na última parcela também é x elevado a esse menos esse. Fica o x elevado a 0, que dá 1, que aqui não botou, tá? E o y também. Aqui era y elevado a 0, que não apareceu. Aqui era y elevado a 1. Aqui era y elevado a 2. Até a última, que é o y elevado a n, tá? Então, gente, o que a gente já observou aqui? Os expoentes do x começam em n e decrescem até o 0, enquanto os expoentes de y começam em 0 e crescem até o n. O desenvolvimento acima também pode ser escrito utilizando o símbolo de somatório da seguinte maneira. Tá vendo que isso é um somatório? É essa parcela, mais essa parcela, mais essa parcela. A gente pode escrever uma forma geral dessa parcela dentro de um somatório. O símbolo de somatório é esse ao contrário aqui, grande. Alguns de vocês pode ser que conheçam, outros não. Então, olha só, x mais y elevado a n é igual. O que está falando aqui? Eu estou falando que isso é o somatório dessas parcelas aqui, variando o k de 0 até n. Então, a primeira parcela de todas seria usando o k igual a 0, que daria a combinação de n 0 a 0, x elevado a n menos 0, que dá n, e y elevado a 0. Isso dá exatamente essa parcela aqui, porque o y elevado a 0 é 1. Depois, eu vou somar isso com agora o k igual a 1. Vai ficar n 1 a 1, x elevado a n menos 1 vezes y elevado a 1, que é exatamente essa parcela aqui. Depois você vai para o k igual a 2. Você vai fazendo isso subindo até chegar ao k igual a n. Tá? Então, k igual a 2 vai ficar a combinação de n 2 a 2, que está aqui, x elevado a n menos 2, que está aqui, tá vendo? Vezes y elevado a 2. É exatamente esse outro termo, tá? Você vai subindo k até chegar ao k igual a n. Quando chegar ao k igual a n, você vai ter combinação de n, vezes x elevado a n menos n, que dá x elevado a 0, x elevado a 0 é 1, tá? Vezes y elevado a n, que seria essa última parcela. Então, pode ser que vocês encontrem em livros esse formato aqui. Bem, vamos ver mais um exemplo, ó. Qual é o desenvolvimento de x mais a elevado a 5? Então, agora o n é 5. Então, eu vou montar o meu triângulo de Pascal até a linha 5. E aí, eu vou ter os coeficientes dos 6 termos. Um desenvolvimento desse tipo sempre tem n mais 1 termos, tá? Então, o primeiro termo, que é x elevado a 5 vezes a elevado a 0, que você pode não botar o elevado a 0, tem esse coeficiente aqui que é 1. O segundo termo vai ter esse coeficiente 5. Aí vai ter um x vezes a. O expoente do x vai ser 5 menos 1, tá? Desceu 1. O expoente do a vai subir 1. Aqui o expoente era 0, aqui o expoente é 1. Próximo termo vai ter esse coeficiente com x ao cubo vezes a ao quadrado. Desceu mais 1 do x, subiu mais 1 do a. Depois, o próximo coeficiente é 10,
x ao quadrado vezes a ao cubo, desceu mais um desse, subiu mais um do segundo. Depois, mais 5 vezes x elevado a 1, a elevado a 4, mais 1 vezes o a elevado a 5. Aqui teria o x elevado a 0, que você não precisa escrever, tá? Gente, pode fazer, na parte prática, você pode fazer direto daqui para cá, tá? Eu vou botar agora aqui aquele formato mais formal, tá? Que está simplesmente indicando quem são esses coeficientes. Novamente, por que eu escrevi desse jeito? Porque a gente vai falar agora do termo geral, tá? Isso aqui é uma fórmula geral e a gente vai ter uma formulinha para o termo geral. Eu já vou explicar o que é isso. Vamos só relembrar aqui como é que fica isso. Sempre vai começar no n 0 a 0, x elevado a n, mais a combinação de n1 a 1, x elevado a n menos 1 vezes o a elevado a 1, mais 5, 2 a 2, aí fica x elevado a 5 menos 2, que é 3, vezes o a elevado a 2, mais a combinação de 5, 3 a 3, x elevado agora a 5 menos 3, que dá 2, vezes o a elevado ao 3, mais a combinação de 5, 4 a 4, x elevado a 1, que é 5 menos 4, vezes o a elevado a 4. Mais a combinação de 5, 5 a 5, a elevado a 5, o x não apareceu, que seria x elevado a 0, né? Que é 5 menos 5. Gente, de novo, ó, esse formato aqui. Na prática, se você tem que fazer esse desenvolvimento inteiro, você vai fazer assim, que é muito mais rápido. Pega lá direto esses valores e pronto, acabou. Agora, a questão poderia ser assim. Eu poderia te perguntar só o seguinte. Qual é o quarto termo desse desenvolvimento, por exemplo? Você pode fazer ele inteiro, vir aqui e contar. 1, 2, 3, 4. O quarto termo é esse cara aqui, tá? Só que você poderia calcular direto esse termo. Finge que esse n aqui é muito grande, você não quer fazer esse desenvolvimento inteiro, tá? Ou aqui tem valores que ficaria uma coisa ruim de ficar calculando todo mundo, tá? Então, tem como a gente calcular direto um termo. E aí, por isso que esse formato aqui vai ser importante, tá? Então, olha só. Novamente, só para vocês entenderem a posição. Isso daqui é N5, eu tenho 6 termos. Porque aqui começa a contar do zero, tá vendo? Só que não existe termo zero, tá? A gente começa a contar primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo e sexto termo. Então, gente, a gente vai usar a seguinte nomenclatura, olha só. Esse aqui é o termo 1, esse aqui é o termo 2, esse aqui é o termo 3, até o termo n mais 1, tá? Esse termo aqui, eu vou pegar um termo geral aqui no meio, tá? Ele é o termo K, de posição K mais 1. Se a gente chamar essa posição, esse valor aqui de K, ó, vamos conferir isso. Aqui o K é 0, é o primeiro termo. Então, dá certo eu falar que ele é o termo K mais 1. 0 mais 1 dá 1. Aqui também vai dar certo, ó, esse é o segundo termo. Qual é o K aqui? O K aqui é 1. Então, esse é o termo K mais 1. 1 mais 1 dá 2. Esse termo aqui também funciona eu falar que ele é o termo K mais 1. O K aqui é 2. 2 mais 1 dá 3. Tá? Então, a gente vai usar essa nomenclatura para o termo geral. O termo de posição K mais 1, tá? Vai ser dado pela combinação de n, k, k, x elevado a n menos k, vezes y elevado a k. Então, gente, só explicitando aqui a fórmula do termo geral, tá? Se você quiser o quarto termo, por exemplo, você tem que usar k igual a 3. Se você quiser o sétimo termo, você vai ter que usar o k igual a 6, porque você sempre vai fazer o termo k mais 1, seria 6 mais 1, daria o sétimo termo, tá? Utilizando a fórmula, a combinação de n, k, k, x, que é o primeiro elemento do desenvolvimento, elevado a n menos k, vezes y elevado a k. Vamos ver um exemplo, ó. Qual é o terceiro termo desse desenvolvimento? X mais y elevado a 4. Bem, se ele quer o T3, tá? Que é o terceiro termo, eu tenho que usar k igual a 2, tá? Porque 3 é igual a 2 mais 1. Você sempre vai escrever esse número aqui no formato k mais 1, ok? E aí você enxerga que quem é o k? O k é 2. Então, vai ser a combinação de n, k, k, o n é 4 com k 2, vezes x elevado a 4 menos 2, vezes y elevado a 2, tá? Esse é o terceiro termo desse desenvolvimento. E aí, gente, esse desenvolvimento a gente já fez ele inteiro, tá? Então, vou botar ele aqui só para a gente verificar. Quem é o terceiro termo? 1, 2, 3. É esse aqui. Realmente deu igual, tá vendo? Então, quando pedir apenas um termo, você não precisa fazer o desenvolvimento inteiro. Vamos ver outro exemplo, ó. Qual é o quarto termo do desenvolvimento x mais 2 elevado a 5?
Tá vendo que agora, ao invés de duas variáveis, duas incógnitas, agora eu tenho um número aqui? Isso pode acontecer e você vai ter que calcular os valores aí quando aparecer números, tá? Então, quarto termo desse desenvolvimento. Vamos lá, quarto termo, T4, eu vou usar o K igual a 3. Então, T4 é igual ao T, 3 mais 1. Então, K é 3. Então, vai ficar a combinação de N, K, K. O N é 5, que é esse expoente aqui. E o K é 3. Vezes x elevado a esse menos esse. Vezes o y, que é mais 2 agora, elevado ao K, que é 3. Agora, a gente tem que fazer essa conta, tá? Combinação de 5, 3 dá 3. Ou você calcula, ou você faz, monta o triângulo e procura lá quem está na linha 5, coluna 3, tá? Ou então você pode calcular, isso é 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, que dá 2 fatorial, vezes 3 fatorial. Isso ainda vezes 2 ao cubo, que dá 8, vezes 5, vezes x elevado a 5 menos 3, que é 2, então dá vezes x ao quadrado. Calculando isso, gente, vai dar 80x ao quadrado. Então, se você desenvolver isso tudo, você vai contar lá o quarto termo, vai ser esse aqui. Pausem o vídeo, exercício. Façam o desenvolvimento inteiro desse binômio aqui. Podem fazer da forma mais rápida. Monta o triângulo, pega a quinta linha, tá? E aí você monta cada um dos termos. Então, escreve o desenvolvimento inteiro e aí você vai poder contar lá quem é o quarto termo e conferir com esse número aqui, ok? Se alguém não conseguir fazer, me avisa na aula síncrona que a gente faz. Vamos ver mais um exemplo, ó. Qual é o segundo termo desse desenvolvimento? Agora, o meu primeiro termo não é só x, é 2x. E o meu segundo termo agora é menos 1, tá? Tem que botar o menos no segundo termo. Sempre onde aparecer y, você bota menos 1. Então, vamos lá. Segundo termo, eu vou usar K igual a 1. Então, T2 é o T1 mais 1. Então, vai ficar a combinação de 5, 1 a 1, que multiplica primeiro termo, que é 2x agora, elevado a 5 menos 1, vezes segundo termo, que é menos 1, elevado a 1. E agora a gente faz essa conta. Combinação de 5, 1 a 1, a gente já sabe que vai dar o próprio 5, né? Aqui eu indiquei, mais combinação de n, 1 a 1, sempre dá o próprio n. Se você fosse calcular isso, ó, você ia abrir esse 5 fatorial como 5 vezes 4 fatorial. Ia cortar o 4 fatorial com 4 fatorial. 1 fatorial é 1, então isso daria 5 sobre 1, que é 5. Pode fazer direto, tá? Vezes, aqui esse expoente é 4. 2x elevado a 4 é 2 elevado a 4, que dá 16, vezes x elevado a 4. Menos 1 elevado a 1 dá o próprio menos 1. Então, fazendo essa conta, 5 vezes 16 vezes menos 1 vai dar menos 80x a 4. Gente, e se eu pedisse, por exemplo, o quinto termo? Nesse mesmo desenvolvimento aqui, tá? Quinto termo, K vai ser 4. Então, T5 é igual a T4 mais 1. Então, nesse formato, eu já vejo que o K é 4. Vai ser combinação de 5, 4 a 4, vezes primeiro termo, que é 2x, elevado a 5 menos 4, vezes segundo termo, que é menos 1, elevado a 4. E aí, calculando essa combinação de 5, 4 a 4, dá exatamente essa mesma conta. Esse é o complementar desse, tá, gente? Você já poderia usar direto, que isso também vai dar 5, tá? Vezes o primeiro termo elevado a 1, então vai ficar o próprio 2x, vezes o segundo termo elevado a 4, vai dar mais 1, né? Então, aqui vai ser 5 vezes 2 vezes x, que dá 10x. Gente, eu vou exibir aqui o desenvolvimento inteiro desse cara, tá? Só para a gente poder verificar. Ó, tá aqui o desenvolvimento inteiro. Esse primeiro que a gente calculou é o T2, tá? Então, T2, 1, 2. Segundo termo, realmente é menos 80x a 4. Depois a gente calculou o T5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, realmente dá 10x. Gente, mais um exercício. Vamos fazer esse daqui que a gente já tem a resposta. Calculem todos os termos, tá? Calcula o desenvolvimento inteiro e confere aqui se você realmente vai encontrar isso. E se não der certo, novamente, me avisa na aula síncrona, ou aqui na sala virtual, ou por zap, tá? Que eu faço a explicação para vocês. Bem, gente, vocês já podem fazer os exercícios da atividade proposta. Mandem as dúvidas aqui nos comentários ou por zap. Tudo bem? Bom estudo a todos e fiquem com Deus.